José, pode assumir a tribuna. Gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim, desejar sucesso lá na direção da CPI dos jovens assassinados, cumprimentar o nosso presidente, senador Ataídes Oliveira, senador pelo Tocantins, estado do Tocantins, estado da minha esposa. Queria cumprimentar os nossos ouvintes da TV Rádio Senado, e queria cumprimentar todas as senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente. Primeiro queria falar que é com muita tristeza que a gente comenta as questões de Mariana, esse grave acidente ocorrido no Brasil, por falta de monitoramento, por falta de um acompanhamento adequado nas barragens. Eu acho que o povo brasileiro tem que ficar muito alerta com o ocorrido, para tirar de exemplo, para não ocorrer mais desastres como o ocorrido agora no estado de Minas Gerais, lá em Mariana, que está arrasando o Rio Doce, o nosso ecossistema, né, matando milhares de peixes e prejudicando toda a população ribeirinha do Rio Doce, populações importantes, tipo as cidades do Vale do Aço, como Governador Valadares, e também o estado do Espírito Santo, que é banhado pelo Rio Doce em toda a sua trajetória. Eu queria também me congratular e tecer que realmente estou muito triste com o ocorrido na França. Eu acho que o terrorismo não leva a lugar nenhum. Eu acho que o incidente ocorrido lá, esses atos terroristas que vitimou uma série de pessoas, isso é muito ruim para todo mundo, para a democracia, e não acredito que essa seja a forma de se resolver nenhum tipo de divergência ou diferença fazendo esse tipo de atos terroristas. Então, condeno veementemente essas atitudes, como defensor da família, como defensor da fraternidade, acho isso muito ruim. Não podemos jamais concordar com isso. Mas o que me traz aqui hoje, Vossa Excelência, a senadora Ataíde, é para falar sobre o aniversário de 26 anos de uma cidade aqui em Brasília chamada Samambaia, no Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a trajetória de Brasília está intimamente associada ao percurso dos agrupamentos populacionais vizinhos ao núcleo central da capital, as cidades chamadas antigamente satélites, uma denominação que, por não mais refletir a autonomia social, econômica e cultural que essas cidades conquistaram, foi proibida por decreto de 1994 do então governador Cristóvão Buarque, hoje nosso colega aqui no Senado Federal. Hoje homenageamos os 26 anos de Samambaia, tenra planta cujo precoce formosura anuncia futuro próspero, com sentimento de virada de expectativas sobre as chamadas áreas periféricas de Brasília. O que antes era designado como a periferia da capital, espaço a contrastar com os modelos urbanísticos perfeitos da arquitetura modernista da cidade, agora se anuncia como o mais importante polo de urbanização e de crescimento do Distrito Federal. Com o surgimento de Águas Claras, o grande eixo de desenvolvimento do DF deslocou-se definitivamente para as regiões da antiga circunscrição de Ceilândia e Taguatinga, tradicionais áreas mais densamente povoadas da região. Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal, com 650 mil habitantes, e Taguatinga é a nossa grande cidade industrial, com esquina, com toda uma visão comercial, né? E Samambaia é uma nova cidade que fora construída ali, entre essas duas cidades, e que hoje, com seus 26 anos de idade, é uma realidade em pleno desenvolvimento, com a urbanização muito grande e muito desenvolvida. Águas Claras ainda tem 1/3 de suas projeções disponíveis, mas Samambaia apresenta nos dias de hoje credenciais de sucessora. Com a construção e inauguração de novos empreendimentos imobiliários, perdeu o ar de cidade do interior, sugerido pelas casas do antigo assentamento. Samambaia é a nova fronteira de expansão da indústria da construção civil candanga.
Verdadeiros arranha-céus são erguidos, centros comerciais começam a despontar. O trânsito movimenta-se e a cidade transforma-se rapidamente. Em breve, os novos moradores suplantarão em número os antigos moradores. A periferia está virando o jogo. Com o tombamento histórico das áreas centrais de Brasília, o novo deve surgir, necessariamente das cidades mais distantes do centro. Nelas localiza-se a maior parte dos novos empreendimentos imobiliários, obrigando as maiores concentrações da população brasiliense. Com o envelhecimento demográfico das primeiras áreas de ocupação do DF, a experiência da maior parte da juventude brasiliense não reflete a vivência do plano piloto. Vamos encontrar os brasilienses da GEMA, as primeiras gerações dos nascidos no DF, sobretudo nas cidades vizinhas ao plano piloto. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, né? As várias cidades do Distrito Federal. Samambaia, o mais novo polo de atração, desafia com as suas virtudes e defeitos as inúmeras projeções feitas sobre o futuro da capital, no sentido de inauguração de uma nova vivência urbana, um novo modelo de urbanismo, mesmo porque as regras aqui não são as mesmas condensadas nos escritos e nos depoimentos de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer e colocados na prática no nosso plano piloto. Há poucas décadas, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, viver nessas cidades era visto com algum preconceito. As populações das antigas satélites constituíam o grosso da população trabalhadora de renda mais inferior, bem como o conjunto das ocupações do setor de serviços e da indústria. A divisão espacial das hierarquias contrapunham o plano, lugar dos mais favorecidos, as demais cidades do Distrito Federal, cidades dormitório das categorias econômicas mais baixas, até mesmo com muitas dificuldades sociais e por alguns até dita como miseráveis. Na periferia da cidade, os modelos urbanísticos de bem viver, desenvolvidos à perfeição no plano piloto, onde se encontravam os funcionários públicos e empresários, eram claramente desconsiderados. Hoje, o centro, muito limitado fisicamente, invadiu a periferia. As cidades do DF, vizinhas ao plano, transformaram-se então na nova opção de moradia das classes médias, comportando também uma elite empresarial que crescera junto com os agrupamentos urbanos. Este é o novo desafio das cidades brasilienses, senhor presidente. Deixam de ser satélites e procuram um novo eixo, uma nova identidade. Os moradores de Samambaia, novos e antigos, sabem o que não querem, senhor presidente. Não se conhecem nos retratos antigos da periferia, desprovida de tudo aquilo que transformava o plano piloto em modelo bem-sucedido do novo urbanismo. Equipamentos públicos de qualidade, na educação e saúde, ambientes residenciais com qualidade de vida e soluções eficientes da mobilidade urbana. Uma nova consciência emerge nessas cidades, seguramente mais engranjadas e politicamente atuantes. As concentrações urbanas recentes, como Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, atraem justamente a população mais jovem do DF, precisamente a que mais carece de serviços e equipamentos públicos na área de educação, cultura e diversão. Temos, por exemplo, aqui, cidades, por exemplo, tipo Sol Nascente, lá na Ceilândia, Porto Rico e Santa Maria, Morro da Cruz, em São Sebastião, Pôr do Sol em Ceilândia, que eram os nomes mais ditos nas eleições passadas e agora ficam muitas vezes esquecidas. Então, essas cidades, essas novas cidades, precisam de infraestrutura urbana, precisa de apoio, precisa ter condição de realmente bem representar aquele povo que ali habita, tá certo? E que merece toda a atenção de nosso governo. Uma nova consciência emerge nessas cidades, seguramente mais engajadas e politicamente atuantes. As concentrações urbanas, como Samambaia, atraem justamente a população mais jovem do DF, igual já disse. Precisamente a que mais cresce, que mais carece de serviços e equipamentos públicos na área de educação, cultura e diversão. Por estar distantes do plano piloto, que ainda mantém a função de grande empregador do DF. Cidades como Samambaia são as grandes vítimas da ausência de investimentos em mobilidade urbana.
humana. Por isso, estiveram muito mobilizadas os protestos populares de junho de 2013. Senhor presidente, há pouco instante, Vossa Excelência falou aqui sobre o desemprego. A grande massa desempregada de Brasília concentra exatamente nessas cidades, essas novas cidades, periferia, população jovem, que precisa de oportunidade. Por isso que nessa casa eu apoio o setor produtivo como um indutor, como um gerador de emprego. A micro pequena empresa, que é o maior empregador desse país, né? Por isso, exatamente na Comissão Mista do Orçamento 2016, eu sou o relator do orçamento, subrelator do orçamento na área da indústria, do comércio e da micro pequena empresa. E é exatamente nessa área que eu estou querendo concentrar todos os esforços, porque nós precisamos apoiar a classe produtora desse país como indutora de oportunidades de emprego para mudar o triste quadro que Vossa Excelência há pouco tempo descrevera aqui de desalantados, de pessoas sem perspectiva, de pessoas que não têm oportunidade do emprego. E que nós precisamos mudar esse quadro, e eu concordo com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fez a análise crítica da situação vigente e que nós esperamos que esse Brasil precisa andar para frente para exatamente gerar oportunidades. Samambaia é a expressão mais límpida dessa nova consciência do morador do DF, um morador aguerrido, que está lutando por oportunidade. Os governantes devem governar para toda a população, com atenção maiores aos lugares que enfrentam maior privação, senhor presidente. Sou que é do Tocantins, eu sei como as vilas Aureni 1, Aureni 2, Aureni 3, Aureni 4, de Palmas, vive com toda aquela dificuldade, com aquele desemprego, com aquela carência, né? Lá a nossa querida Taquaralto, que deu origem à capital, Taquarussu, como é que essas regiões da periferia da sua capital, que é Palmas, convivem. Aqui em Brasília também temos essa realidade. Samambaia hoje exige do poder público os investimentos necessários para que enfrente com sucesso os desafios que se apresentam nessa nova era de transformações. Por isso, precisamos investir em cultura. Eu que estive em Samambaia esse final de semana, estive lá, inclusive, com o grupo cultural, estamos apoiando o fim da construção de todo uma área cultural para Samambaia. Estamos lá vendo uma cidade hoje punjante, que cresce e que precisa de oportunidades. Então, vamos batalhar por isso, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer hoje e quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer às senhoras e senhores senadores e dizer, claro, que em Brasília hoje nós temos um conjunto de cidades que não são diferentes das demais cidades do Brasil e que precisam do apoio e de toda a atenção de nossos governantes. Muito obrigado, agradeço Vossa Excelência pela atenção. E muito obrigado.